Este vídeo faz parte de um produto educacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, da Sociedade Brasileira de Física, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Litoral Norte. A segunda lei de Newton também é conhecida como a lei fundamental dos movimentos. Antes de iniciar a conversa, vamos imaginar que você está em uma pracinha com seu primo e com seu tio, e você convida-os para brincar no balanço. Seu tio propõe um desafio. Será que você consegue empurrá-lo com a mesma facilidade com que empurra seu primo? Sabe-se que seu tio tem uma massa igual a 120 kg e seu primo tem massa de 50 kg. Pensando nesta situação, a pessoa que tem a menor massa, nesse caso o primo, será mais facilmente colocado em movimento. Analisando os movimentos dos corpos, Newton anunciou a segunda lei de Newton, afirmando que a força a qual um corpo está sendo submetido é proporcional ao produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Retomando que a aceleração é a variação da velocidade no decorrer do tempo. A segunda lei de Newton pode ser expressa matematicamente por a força F é igual a massa M vezes a aceleração A. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, SI, a força será dada em newtons a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a unidade de medida Newton é a multiplicação da unidade quilogramas pela unidade metros por segundo ao quadrado. Colocando em prática os conhecimentos. 3 amigos estavam brincando na casa de sua avó e encontraram um bambolê maciço de massa igual a 2 kg. Um deles propõe um desafio. Quem consegue exercer mais força sobre o bambolê a ponto de conseguir deformá-lo? Após o desafio ser aceito, cada um deles se posiciona em 3 diferentes partes do bambolê e iniciaram o desafio. Eles conseguiram exercer forças de 15 newton, 8 newtons e 9 newtons, mas não conseguiram deformar o bambolê. O bambolê escapou de suas mãos e entrou em movimento. Perguntas: qual foi a intensidade da força resultante aplicada pelos amigos? E qual foi a aceleração que o bambolê adquiriu? Antes da resolução, vamos organizar os dados da situação. Dados. Massa do bambolê,
igual a 2 kg. Força que o primeiro amigo exerce no bambolê igual a 15 newtons. Força que o segundo amigo exerce no bambolê igual a 8 newtons. Força que o terceiro amigo exerce no bambolê igual a 9 newtons. Todas as grandezas do exercício estão no sistema internacional. Caso não estivessem, deveríamos convertê-las. Vamos para a resolução. Para resolver o problema dos três amigos, seguiremos os passos 1 e 2. Passo 1. Desenhar o diagrama das forças que atuam sobre o bambolê e determinar a força resultante através da soma de vetores, sempre somando de 2 em 2 vetores. Vamos desenhar o diagrama das forças. Horizontalmente, para a direita, um dos amigos exerce uma força de 15 newtons. E, para a esquerda, o outro amigo aplica uma força de 9 newtons. Verticalmente para cima, o terceiro amigo exerce uma força de 8 newtons. Agora, calcularemos a força resultante iniciando pelas forças de mesma direção. A força resultante é igual à soma das forças. Então, força resultante é igual a 15 newtons menos 9 newtons. Definimos a força de 15 newtons positiva, pois esta está no sentido para a direita, pois nos baseamos no sistema cartesiano. Mas lembre-se que poderia ser escolhido outro referencial. E 9 newtons negativa, pois esta está no sentido para a esquerda, contrário ao sentido da força de 15 newtons. A força resultante é igual a 6 newtons na direção horizontal e no sentido para a direita, pois a força de 15 newtons é maior que a força de 9 newtons. Portanto, prevalece o sentido da força de maior módulo. Estes 6 newtons serão somados ao valor da força vertical para cima de 8 newtons. E desta forma, formarão um ângulo de 90 graus entre si. Força resultante é igual à raiz quadrada da soma do quadrado das forças 1 e 2.
Agora, substituindo os valores, força resultante igual a raiz quadrada da soma do quadrado de 6 somado ao quadrado de 8, que resulta na raiz quadrada da soma de 36 com 64. Sendo a força resultante igual à raiz quadrada de 100, que é igual a 10 newtons. Ou seja, 10 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Vamos ao passo 2. Calcular a aceleração através da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. No passo 1, encontramos que a força resultante é igual a 10 newtons. Do enunciado do problema, temos que a massa do bambolê maciço é 2 kg. E procuramos o valor da aceleração. Então, a aceleração é igual a 10 kg, metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 kg. Agora, dividimos 10 por 2, tendo como resultado 5. Ao dividirmos quilograma por quilograma, chegamos à constante 1, que será multiplicada por 5, resultando em 5 metros por segundo ao quadrado. Outra história. Um astronauta muito experiente estava se preparando para viajar à Lua. Na estação espacial, ele se preparou com as vestimentas necessárias e sua equipe verificou que a sua massa era de 79 kg e constataram o valor do seu peso. Embarcou para a Lua e tempos depois chegou à superfície lunar. Sua equipe, preocupada com a sua saúde, perguntou a ele qual era seu peso e sua massa na Lua. Diante disso, verificaremos qual foi o peso que a equipe constatou na Terra e encontraremos o valor da massa e do peso que o astronauta encontrou na Lua. Para o cálculo, utilizaremos a aceleração da gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração da gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que a massa da Lua é menor que a massa da Terra, o valor de sua aceleração gravitacional também será menor. Aliás, a gravidade é uma aceleração que os corpos estão submetidos devido à ação da força gravitacional. A força gravitacional é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos. Um exemplo é a interação entre os corpos que estão na superfície terrestre e a Terra. No planeta Terra, a força da gravidade impede que nossos corpos e tudo o que está nela e ao seu redor fiquem flutuando no espaço. E na Lua, como o valor da aceleração da gravidade é menor do que a Terra, quando visualizamos filmes com astronautas na Lua, eles não conseguem caminhar na superfície lunar como caminhamos aqui na Terra. E por causa disso,
eles parecem estar saltitando quando precisam se mover pela Lua. Isso quer dizer que a força de atração que os impede de não flutuar é de menor intensidade. Retornando à atividade. Iremos agora retomar os dados da situação. Massa do astronauta é igual a 79 kg. Aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade na Lua é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Todas as grandezas do exercício estão no Sistema Internacional. Caso não estivessem, deveríamos convertê-las. Para realizar os cálculos, seguiremos 3 passos. Primeiro passo: calcular qual foi o peso que a equipe constatou na Terra. Para isso, utilizaremos a equação da força-peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Substituindo a massa do astronauta por 79 kg e a aceleração gravitacional por 10 metros por segundo ao quadrado, o que resultará na força-peso de 790 newtons. Segundo passo: determinar a massa do astronauta na Lua através do peso constatado na Terra. Peso igual a massa vezes aceleração gravitacional. Ficando 790 newtons igual massa vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ao isolar a massa, devemos dividir o peso pela aceleração da gravidade da Lua. O que resulta em massa igual a 790 kg vezes metros por segundo ao quadrado, sobre 1,6 metros por segundo ao quadrado. Obtendo então como resultado uma massa igual a 493,75 kg. Após encontrarmos este valor para a massa do astronauta, questiona-se: é possível que o astronauta possa ter adquirido 414,75 kg em um pequeno intervalo de tempo? Não seria possível. O valor da massa do astronauta não se alterou. Isso quer dizer que devemos determinar o peso do astronauta de acordo com sua massa e com a força gravitacional da Lua. Vamos ao terceiro passo. Terceiro passo: encontrar o valor do peso do astronauta utilizando a massa e a aceleração gravitacional da Lua. Peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Substituindo,
teremos peso igual a 79 kg vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado, que será uma força peso igual a 126,4 newtons. Comparando os valores, peso encontrado na Terra igual a 790 newtons e o peso encontrado na Lua igual a 126,4 newtons, isso significa que quanto menor for a gravidade, menor será o valor determinado pela força-peso. Passamos para a próxima história. Um construtor está no 6º andar de um prédio em construção e precisa levar baldes com sobras da obra para o 1º andar. Ele então fixou uma polia na extremidade do 6º andar do prédio e ligou um fio resistente, que passa por esta polia. Nas extremidades desse fio encontram-se o construtor e um balde. Após subir com o balde vazio, ele coloca sobras e então começa a descê-las, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que a massa do construtor é de 84 kg e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Hipoteticamente, despreza-se os atritos. Iremos calcular a massa que está contida no balde. Para tal, desenharemos o diagrama de forças do construtor e do balde, e depois montaremos um sistema de equações através da segunda lei de Newton, observando o diagrama do balde e do construtor. Agora vamos retomar os dados da citação. Massa do construtor é igual a 84 kg. A aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da descida do balde é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Todas as grandezas do exercício estão no Sistema Internacional. Caso não estivessem, deveríamos convertê-las. Seguiremos a resolução em 2 passos. Primeiro passo: desenhar o diagrama de forças. Vamos ao desenho do diagrama de forças, representando todas as forças que atuam nos 2 corpos. No construtor, atuam a força peso na direção vertical, sentido para baixo, na mesma direção, no sentido para cima, atua a força normal, que é perpendicular à superfície onde está o construtor. E é uma força que surge para sustentar um objeto que tem como origem a reação da ação do próprio peso. Ou melhor, da própria força que o objeto realiza sobre a superfície, e por conta disso, possui o mesmo valor em módulo, porém em sentido contrário. E na direção horizontal para a direita, atua a força tensão do fio. No balde, atuam a força tensão do fio,
que está na direção vertical para cima e a força peso na mesma direção, mas em sentido oposto, para baixo. Segundo passo: montar o sistema de equações. Iremos agora montar o sistema de equações. Equação da força resultante que atua no balde. Peso do balde menos a força-tensão é igual a massa do balde vezes a aceleração. Equação da força resultante que atua sobre o construtor. Como a força normal e a força-peso possuem o mesmo valor em módulo, mesma direção, mas estão em sentidos opostos, elas se anulam, ficando apenas a força-tensão atuando sobre o construtor. Temos que tensão é igual a massa do construtor vezes a aceleração. Resolvendo o sistema por substituição. Na primeira equação, substituímos a força-peso do balde por massa do balde vezes a aceleração gravitacional menos a força-tensão, que, seguindo o que diz na segunda equação, é a massa do construtor vezes a aceleração. E isso tudo é igual à massa do balde vezes a aceleração. Substituindo a aceleração gravitacional por 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do construtor por 84 kg e a aceleração por 3 metros por segundo ao quadrado, então 10 metros por segundo ao quadrado vezes a massa do balde menos 252 newtons, que é o produto de 84 kg por 3 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a 3 metros por segundo ao quadrado vezes a massa do balde. Trazendo as incógnitas para a esquerda e o valor numérico para a direita da equação, teremos 10 metros por segundo ao quadrado vezes a massa do balde menos 3 metros por segundo ao quadrado vezes a massa do balde é igual a 252 newtons, o que resulta em 7 metros por segundo ao quadrado vezes a massa do balde é igual a 252 newtons. Agora, isolando a massa do balde, ficando 252 newtons, que pode ser escrito por 252 kg vezes metros por segundo ao quadrado, dividido por 7 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 36 kg, pois dividindo-se quilograma vezes metro por segundo ao quadrado por
metros por segundo ao quadrado resulta apenas em quilogramas, uma vez que metros por segundo ao quadrado dividido por metro por segundo ao quadrado é igual à constante 1, e 1 vezes quilograma é quilograma. Iremos para o último exemplo. Uma família está de mudança para uma nova casa e solicitou que uma empresa fosse buscar as caixas com seus pertences. O trabalhador, já cansado de erguer as caixas, resolve empurrá-las sobre uma superfície completamente lisa, sem ranhuras, sem sujeira ou buracos. Sabe-se que a força que ele está exercendo sobre as caixas é de 50 newtons e que a massa da caixa 1 é de 15 kg e da caixa 2 é de 10 kg. Qual será a força que a primeira caixa exerce sobre a segunda caixa? E qual será a força que a segunda caixa exerce sobre a primeira? Vamos agora retomar os dados da situação. Força que atua nas caixas é igual a 50 newtons. Massa da caixa 1 é igual a 15 kg. Massa da caixa 2 é igual a 10 kg. Todas as grandezas do exercício estão no SI. Caso não estivessem, deveríamos convertê-las. Para resolver esta situação, vamos desenhar o diagrama das forças que atuam sobre as caixas 1 e 2 e montaremos um sistema de equações. Primeiro passo, desenhando o diagrama de forças. Vamos desenhar agora o diagrama. Na caixa 1, atua a força de 50 newtons na direção horizontal e no sentido para a direita. No sentido oposto, existe a força que a caixa 2 exerce na caixa 1. Na caixa 2, existe apenas a atuação da força que atua da caixa 2 para a caixa 1, no mesmo módulo e direção, porém no sentido oposto, em relação à força que atua na caixa 1. Segundo passo, montar o sistema de equações. Montando o sistema de equações. Equacionar as forças que atuam na caixa 1 e na caixa 2. Na caixa 1 temos força menos a força que a caixa 2 exerce na caixa 1 é igual a massa da caixa 1 vezes a aceleração. Na caixa 2 temos a força que a caixa 2 exerce na caixa 1 é igual a massa da caixa 2 vezes a aceleração. Resolvendo o sistema através do método da soma. A força que a caixa 2 exerce na caixa 1 aparece nas duas equações e com sinal contrário. Assim, podemos eliminar.
restando força é igual à soma das massas das caixas 1 e 2, vezes a aceleração. Substituindo os valores, força é igual a 50 newtons. Massa da caixa 1 é igual a 15 kg. Massa da caixa 2 é igual a 10 kg. Isolando a aceleração. A aceleração é igual a 50 newtons, que pode ser escrito por 50 kg vezes metros por segundo ao quadrado, dividido por 25 kg, que é a soma das massas da caixa 1 e 2, resultando em aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, encontraremos o valor da força que a caixa 1 exerce na caixa 2 e o valor da força que a caixa 2 exerce na caixa 1. Substituiremos o valor da aceleração nas duas equações do sistema. Primeira equação. Força menos força que caixa 2 exerce na caixa 1 é igual massa da caixa 1 vezes a aceleração. 50 newtons é o valor da força F menos a força que a caixa 2 exerce em 1. É igual a 15 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado, que resulta em menos a força que a caixa 2 exerce em 1 é igual a 30 newtons menos 50 newtons. Ou seja, menos a força que a caixa 2 exerce em 1 é igual a menos 20 newtons. Multiplicando a equação por menos 1, temos que a força que a caixa 1 exerce na caixa 2 é igual a 20 newtons. Segunda equação. Força que a caixa 2 exerce em 1 é igual massa da caixa 2 vezes a aceleração. Substituindo, força que a caixa 2 exerce em 1 é igual a 10 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado, resultando em força que a caixa 2 exerce em 1 é igual a 20 newtons. Concluindo que a força que a caixa 2 exerce em 1 é igual à força que a caixa 1 exerce na caixa 2, em módulo, direção, porém em sentido contrário.